A primeira sessão espírita da vida para não esquecer jamais. Desde cedo, quando morava na cidade mineira de Formiga, adorava mexer com o desconhecido. Como disse, o fascínio pelo desconhecido sempre foi a tônica da minha vida. Mesmo com 14 anos de idade, comprava revistas de terror e adorava filmes neste gênero. Para culminar, tinha um amigo que trabalhava na funerária local e eu lhe emprestava as revistas. O detalhe macabro era que ele lia as revistas deitado num caixão vazio. Um dia me convidou para fazer o mesmo e eu, claro, recusei. Dessa vez, o valentão caiu na real. Naquela época, em Formiga, pouco se falava no espiritismo. Como a maioria da população era católica, era um pouco tabu falar em outra religião. Mas como nunca me importei com essas regras esquisitas, comentava sem problemas sobre o assunto. Minha obsessão pela vida depois da morte era tanta que a pergunta padrão ao papai, quando ele me mostrava uma foto mais antiga de um conhecido seu, se o amigo já tinha morrido ou não. Ele ria e me respondia com aquele seu bom humor de sempre. Como o assunto espiritismo era meu predileto, tive bons amigos espíritas, dentre eles o Dempsey. No linguajar dos espíritas, ele era médium e sua principal especialidade era a psicografia, que é a escrita de mensagens pretensamente feitas por pessoas que já morreram ou espíritos. Tenho até hoje guardado comigo um caderno de mensagens do meu avô Durval. O mais intrigante era a assinatura ao final de cada mensagem, segundo a mamãe, idêntica com a que ele tinha quando era vivo. Se non è vero, é bem trovato. Vamos ao assunto principal deste relato, minha ida à primeira sessão espírita. Numa tarde, logo após o lauto lanche que teve na minha casa, Dempsey, que era assíduo frequentador, me fez um convite para assistir a uma sessão espírita que ia rolar no Hotel Oeste. O objetivo da sessão seria uma tal de doutrinação que eu nem sabia do que se tratava. Esse foi o meu erro. Sem pestanejar, topei a parada. Seria a minha primeira sessão espírita da vida. Mal sabia eu o que estava por vir. Combinamos que ele passaria em casa por volta de 8 da noite, porque a sessão iria começar às 9 em ponto. E na hora combinada, Dempsey passou em casa e tomamos o rumo do Hotel Oeste. No caminho, Dempsey me fez um alerta com seu habitual sarcasmo. Como a sessão de doutrinação é para controlar um espírito mau que está assombrando o hotel, fica esperto para ele não te pegar. E deu um sorriso maroto que, confesso, me deixou com um certo receio. Desconfiado com o sinistro aviso, comecei a me perguntar se estava fazendo a coisa certa. Mas era tarde demais. Não podia mostrar que eu estava com medo. Tinha de fingir de valentão, como eu sabia fazer muito bem. Chegamos no hotel. Cumprimentei os presentes e sentei na beirada da cama. A sessão ia rolar num dos quartos do sinistro hotel. Silêncio total. Todos concentrados. Primeiro a prece para abrir a reunião. Ficamos de mãos dadas. Certamente, o Dempsey notou que minha mão estava começando a ficar suada. A luz foi apagada e minha tensão começou. De repente, ressoa no ar macabro uma palma forte, bem estridente, um estalo que até hoje ecoa nos meus ouvidos. Meu coração disparou. O que seria aquilo? Quem fez isso? A médium que incorporava o espírito, com a voz alterada, começou a gritar: "Este hotel é meu! Ninguém me tira daqui! Vou pegar todo mundo que está aqui! Esse hotel é meu e de mais ninguém! Essa ameaça vinda sabe-se lá de onde me fez engolir seco. E se o cara me atacasse? E se ele entrasse no meu corpo?" Tenso ao extremo, comecei a tremer de medo. Notando meu estado de terror pleno, Dempsey olhou para mim com um sorriso sádico e notou que eu rezava baixinho, sem parar. E ele começou a rir também baixinho para ninguém perceber. Aquele sorriso debochado do meu amigo mexeu ainda mais com meus já abalados nervos.
Aquela sessão de doutrinação ou de desobsessão tinha por objetivo convencer o morto de que aquele hotel não era mais dele porque já havia morrido. Pela primeira vez na vida, com 14 anos de idade, presenciei uma espécie de terapia extradimensional. Uma lição para nunca mais me esquecer. Aquela voz gutural da médium incorporada pelo espírito, como disse, ainda retumba na minha memória. Foi um evento totalmente diferente da minha realidade, por mais que eu gostasse do desconhecido. Mas apesar da zoação do Dempsey, foi uma grande experiência que na certa me entusiasmou ainda mais para me tornar um amante de mistérios insondáveis. Um batismo de fogo no melhor estilo de um bom filme de terror no Cine Glória. No final da sessão, o espírito estava sob controle e, segundo soube, compreendera que já estava em outra dimensão. Seu caminho a partir daquela data era, portanto, outro e não mais na Terra. Sucesso dos doutrinadores. E, claro, alívio total para mim. Voltei para casa ainda em choque, mas feliz por ter tido uma aventura inédita. Por sinal, só contei para meus pais muito tempo depois, porque temia que eles me repreendessem pela petulância de mexer com fogo. Breve, mais vídeos extraídos do livro e do blog Meus Causos de Formiga. Aguardem.